Opa, então voltando aqui à análise do coletivismo e individualismo, né, e aqui do pêndulo entre esquerda e direita, eu troquei aqui, né, de Mick Wiki a Strong, né, eu troquei de Right para Strong para ficar simétrico, e o Might. Tá? E aí, analisando isso junto com a teoria da quarta virada, em que a quarta, em que você tem ciclos intergeracionais, em que cada geração ela traz uma mudança na sociedade, e a última virada, são 4 fases, e a última virada é a fase da crise, que a gente está agora. Então vamos trazer isso para cá. Né? Então como é que é? As temporadas da vida são Summer, Spring, Autumn, Winter, que são, né, a juventude, infantil, a juventude, o fim da vida, não, o meio da vida e o fim da vida, né? E aí você tem aqui aquele ditado, né? Que ele meio que eu acho que exemplifica muito bem, porque o livro é muito profundo, ele vai muito nos detalhes, ele conta desde do início dos Estados Unidos até o tempo de hoje em dia, né? E ele vê esses séculos, que são 100 anos, né? Que são 100 anos porque é a vida de um ser humano. Né? E conforme cada fase está na vida, você tem um arquetipo, esse arquetipo aqui. Tá? A cada fase da vida você tem um arquetipo que está no comando, que molda a geração anterior. Tá? Se você quiser dar um pause aqui para ler, né? Esse é o resuminho aqui das gerações da quarta virada. E eles se resumem muito a isso aqui. Né? Strong man makes good times, então homens fortes fazem bom tempos fazem homens fracos fazem tempos ruins make strong men. Então isso é minha leitura trazendo esse ditado para a teoria. E aí o que conta essa teoria? Né? Que a gente tem o high, que é o momento de alta confiança das instituições e um coletivismo, então ele cresce por causa do todo mundo confia. Depois um awakening, que é essas instituições questionadas, então eu coloco aqui como o coletivismo é questionado. Aí esse questionamento traz uma mostra problemas da sociedade, então uma sociedade com menos confiança em que cresce o individualismo. E aí você tem um conflito entre o individualismo e o coletivismo, que é a crise. Então você tem o high, o awakening não, tipo, o awakening da geração passada foi os hippies, né? Foi o movimento feminista, o movimento racial, né? Que é questionado os parâmetros anteriores. Né? Aí você tem o descrédito de instituições, o individualismo cresce e a crise que a gente está vendo hoje em dia, 2030. E aí, quem foi moldado pela última high? Foi os boomers. Então os boomers, por isso que eles são muito otimistas, eles acham que tudo vai ser bem e tudo mais, porque eles foram moldados no momento do boomer, entendeu? Do high. E aí eles agora estão no poder, porque embora deveria ser os nômades, por causa do aumento da longevidade, os boomers que continuam no poder. Por isso que a crise não acaba. Né? De 2010 para 2030, ela deveria já ter acabado até, e já ter virado. Porque você tem não só a questão cultural, né? Porque cada arquetipo traz o outro. É isso que explica o livro. Né? A sociedade vai tipo um autômato que vai fazendo com que a sociedade tenha melhorias, né? A cada século. Né? O século seria a vida de um ser humano de 80 a 100 anos que tem essas gerações de 20 anos, você tem essa troca do arquetipo, né? E a troca dos problemas da sociedade. Ele mostra uma ciclicidade no social da sociedade, que ele mapeia desde os tempos antigos, né? Mas ele mapeia muito bem no quarto turning dos Estados Unidos, então desde o início dos Estados Unidos, embora ele faça paralelos com o resto do mundo. Então, boomers, eles têm esse comportamento, né? E aí a grande virada econômica, que vai vir também uma virada cultural, que normalmente vem com tecnologia, então tem uma questão da inteligência artificial tá sendo foco
né, dessa crise agora, que eu acho que vai ser, né, um foco dessa crise, e você vê que, né, que as instituições, ninguém confia nelas, né, você vê o individualismo crescendo, você vê esse conflito. E por isso você vê um conflito muito grande entre a esquerda e a direita, por causa que o individualismo e o coletivismo são as raízes da esquerda e direita. Né? Então você vê aqui, né, com o desfecho, quem está agora no comando é o Nômade, mas na verdade é o Profeta, porque os profetas, os boomers, não morreram. Né? Mas você vê, por exemplo, que os milênios são moldados nesse momento de low trust. Né? E por isso que eles têm um pensamento diferente dos boomers. Quando você tem a virada, os heróis vão ser os milênios, né, que foram os veteranos da Segunda Guerra nos anos 60 e 50. Você vai ter uma sociedade que vai ter mais confiança porque vai ter resolvido se o problema, que é assim que funciona, é que é o barbershop, você vai, aí volta, vai e volta. A solução desse conflito traz uma solução que traz uma coesão social, e essa coesão social traz a volta do coletivismo, né, até uma nova geração, que seria a geração dos artistas, voltar a questionar esse coletivismo. Então vai ter a geração Z vai questionar de alguma forma, não como os hippies, mas de alguma forma análoga a sociedade anterior, as instituições anteriores, o coletivismo anterior. Né? E aí, no momento do unraveling, vai ser a geração alfa, né, que são os filhos dos milênios, que vão estar que vão estar novamente fazendo com que as instituições percam porque elas vão nascer no high, né? Se resolver logo, por causa que. Como é que eu tô falando, né? Os boomers normalmente já teriam entregue o poder, né? E quando morressem, o poder econômico também, por meio de herança. Mas eles, não, por causa da melhoria da saúde, não morreram e ainda se atém ao poder. Por isso você vê no mundo todo o cabelo branco ainda no poder, se arregando no poder. Aqui no Brasil e nos Estados Unidos, você vê muito bem isso, né? De todos os lados, do Biden ao Trump, do Lula ao Bolsonaro, são de cabelo branco. E aí, o que eu entendo que acontece é que se não tem a solução desse conflito entre individualismo e coletivismo, você pode escalar para uma distopia. A distopia microdistopia, que seria a distopia socialista, ou uma strongman distopia, que seria uma distopia fascista, né, uma distopia. Então, é essa análise aqui, né, que eu acho que é interessante. Né? A gente agora está na crise, né, e você vai ter, com a morte dos boomers e a troca tanto financeira, né, a grande transferência financeira e a solução da crise, né, e eu acho que a IA vai impactar muito, né, porque a IA ela vai no cerne da questão do trabalho, da geração de riqueza, e isso vai ter grandes repercussões na sociedade. Né? Então, acho que essa crise vai se somar à crise da IA, né? E vamos ver se a gente vai se solucionar para uma solução em que as pessoas voltam a ter confiança nas instituições, ou a gente vai para uma distopia, né? E aí poderia ter um 1984 aqui, um Big Brother do Mick Dystopia, né? Ou né, por exemplo, uma, uma distopia mais, né, os fortes tomando poder, né, e destruindo as instituições antigas. Então é isso que tem, né? Sempre na crise você tem revolução, crise financeira e guerras. E você vê bastante guerras agora. Né? Você vê bastante guerras agora, porque a sociedade ela está num momento de conflito. Né? No Ocidente. Né? E por isso que você vê que o antagônico do Ocidente não está nesse mesmo ritmo. Porque a Rússia e a China, devido à história diferente deles, eles estão em outro ponto, entendeu? A, a Rússia talvez no Awakening, a China talvez no Unraveling ainda. Então, eles estão defasados. Já o mundo ocidental, Brasil, Estados Unidos, eles estão síncronos nesse autômato de gerações.
tá? Então, Winter is here. Vamos ver se o Summer vai vir. Mas é essa análise que eu quero trazer para vocês aqui. Ele é um web shop que ele vai em ciclos assim. E é isso.